Oi, gente! Agora vamos falar sobre o Teorema de Tales. Para tanto, a gente vai precisar revisar sobre feixe de paralelas e transversais. Fique atento, pause o vídeo nos momentos de dúvida, retome, tá? E é isso. Bons estudos! Roda a vinheta. Galera, continuando, nós vamos falar agora sobre o quinto postulado de Euclides. O quinto postulado de Euclides diz o seguinte, deixa eu tirar minha carinha daqui que vai ficar mais fácil para escrever. O quinto postulado de Euclides diz que se uma linha reta, tá, ela se encontra com outras duas retas, então vamos pegar o exemplo da transversal U, ó. Essa linha reta encontra duas outras retas, que no caso, eita, cadê? Ai, achei. Reta RS, então a gente está falando da transversal. Então, se uma linha reta encontra duas outras retas, fizer os ângulos internos da mesma parte menor que dois retos, qual seria a parte menor? Então, aqui, ó. Pensando nesse ângulo e nesse ângulo. Esses ângulos, eles são agudos, tá? Então, pega na parte menor, os ângulos que são menores estão desse lado aqui da transversal, porque os ângulos desse outro lado são obtusos, tá certo? Então, vamos voltar, ó. Nós estamos falando desse ângulo e desse ângulo aqui, tá? Continuando o quinto postulado de Euclides. Ele diz também que entre duas retas produzidas ao infinito, quem são essas duas retas, ó? Se a gente produz essas duas retas até o infinito, o que vai acontecer com essas duas retas? Tá? Aqui a gente não enxerga, mas a gente sabe que elas vão se encontrar em um ponto lá na frente, elas são concorrentes. Quando que isso acontece? Quando você tem uma transversal, você pega o lado onde tem os dois ângulos agudos, você continua as duas retas, né? Você dá sequência às duas retas, assim elas vão se encontrar. É isso que diz o postulado de Euclides, resumidamente, de uma forma bem simples, tá? Nessas condições, o que a gente pode afirmar sobre essas duas retas, ou seja, as retas R e S? Que elas não são paralelas, porque elas vão concorrer em um ponto ali na frente. Elas vão se cruzar em um ponto ali na frente. Esse é o quinto postulado de Euclides, tá bom? Bom, sabendo do quinto postulado de Euclides, agora a gente vai para a seguinte ideia. Percebam, ó, eu tenho uma transversal nesse segundo desenho. Sabendo que essa transversal, por que ela é transversal? Porque ela corta duas outras retas em dois pontos, ó, nesse e nesse aqui. Nessas duas retas aqui, nós temos essa transversal e esses dois ângulos serão retos. Se a gente prolongar essas retas aqui, ó, elas não vão se encontrar. Por quê? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Por que elas não vão se encontrar? Ora, se a gente prolonga essas duas retas aqui, elas vão formar um triângulo. E esses dois ângulos do triângulo aqui jamais poderão somados dar 180 graus, porque a soma dos três ângulos do triângulo é que resulta em 180 graus. Então, está explicado, tá? Então, aqui, quando acontecer isso, essas retas serão paralelas. Mas será que é só na condição dos ângulos de 90 graus que elas serão paralelas? Não. Outra condição, tá, que implica na mesma coisa, é que os ângulos retos, eles estão dentro da lógica que eu vou falar agora, tá? Quando você tem dois ângulos congruentes, ó, como esses aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, esses aqui, então, você tem uma transversal, tem esses dois ângulos congruentes, com certeza R vai ser paralela a S, tá bom? Pelo teorema das retas paralelas e transversais, tá certo? Então, quando esses dois ângulos forem iguais, nós temos que R é paralela a S. De forma análoga, vou dar um nomezinho para esses ângulos, ó, ângulozinho A, ângulozinho B.
o ângulo A é congruente ao ângulo B e eles são chamados de correspondentes, porque eles estão do mesmo lado da transversal, um está em cima, o outro está embaixo. Tá certo? Isso de forma mais simples falando, tá bom, meus queridos? Outro tipo de ângulos congruentes nessa história toda, são esses aqui, ó. Dado esse ângulo aqui, tá bom? E esse outro ângulo aqui, ó. Vou chamá-los de ângulo C e de ângulo D. Eles são chamados de ângulos alternos internos. Por que alternos? Porque um está desse lado da transversal, o outro está desse outro lado. Quando você tem ângulos alternos internos, não lembro se eu falei externos, é internos, porque eles estão dentro das paralelas, esses dois ângulos também terão a mesma medida. Tudo bem? Então, nessa situação, também a gente confirma que R é paralela a S. Tudo bem? Resumindo, esses dois ângulos são denominados como ângulos correspondentes. Quais outros são correspondentes? Esse e esse. Sabe que tem um jeito que a gente pode pensar também? Que é assim, se você subir com a reta R, ela vai ficar bem aqui no lugar da S, não vai? Esse ângulo vai ocupar o lugar desse. A esse tipo de par de ângulos a gente chama de ângulos correspondentes, certo? Outro tipo de ângulos que nós vimos, como eu acabei de falar, são os alternos internos. Esse e esse são alternos internos. E eles também são congruentes, têm a mesma medida. Um outro par de ângulos que a gente tem determinados por paralelas e transversais são os colaterais. Exemplo, tenho esse ângulo aqui e esse aqui. Eles estão num lado comum, por isso é colaterais, mesmo lado. O que vai acontecer com esse tipo de ângulo? Ó, esse ângulo x e esse ângulo y. Se eu subir com essa reta, o ângulo y vai parar aqui, ó. Então, eu sei que x mais y igual a 180. Tá certo? Então, isso é uma revisãozinha a respeito de ângulos em paralelas e transversais, tá? Agora, nós vamos fazer um exercício de aplicação. Se liga. Bom, dado que R é paralela a S, tá? Nesse caso aqui. Aí, nós temos esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo mede 120 graus. Ok? Eu quero saber o valor de x. Lembramos, né, das propriedades desses tipos de ângulos. Esses dois ângulos aqui, eles são chamados correspondentes, né? O par de ângulos, eles são correspondentes. Se a gente sobe com essa reta no lugar da S, o ângulo x vai ocupar o lugar desse outro ângulo aqui. Portanto, x é igual a 120 graus. Simples assim, certo? Outro exemplo, vamos lá. Se eu tenho este ângulo e este aqui. Este ângulo aqui vai medir 120. Eu quero saber o valor de y. Como eles são alternos internos, eles também serão congruentes. O ângulo y vale 120 graus. Simples, né? Agora, vamos para um exemplo de colaterais, que também é bem simples. Dado esse ângulo aqui, ó. Agora, eu vou colocar 100 graus, tá, gente? Por hipótese, ele mede 100 graus. Eu quero o valor de z. Como que eu vou determinar o valor de z? Como 100 graus e esse ângulo z, eles são colaterais, estão do mesmo lado da transversal. Colaterais, mesmo lado das transversais. E eles são internos, colaterais internos, eu sei que 100 mais z é igual a 180. Portanto, o z vale 80. Tá certo? Qualquer dúvida, estamos aí.